Nessa semana em que a guerra da Ucrânia completou um mês, mostramos que o fornecimento e pagamento do gás russo que abastece a Europa é um dos assuntos em questão. Tema para o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa tarde, professor. Os russos querem receber em rublo, a moeda deles, né? E os europeus querem comprar gás de um outro fornecedor. Como é que vai se desenvolver essa questão? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Essa é uma questão muito interessante. No caso da Rússia, ela está com problemas domésticos até de fornecimento de recursos, né, de escassez de recursos, já que houve corridas aos bancos, né, para sacar depósitos. Né? Então, o governo russo está tendo que emitir mais moeda. Recebendo em rublos facilitaria essa circulação interna de moeda, naturalmente. Lembrando que a metade das reservas da Rússia estão em bancos internacionais e estão bloqueadas no momento. Cabe lembrar, em relação à questão do fornecimento que você mencionou, que a Rússia responde, em média, por 40% do gás que chega na Europa, sendo que em alguns países a dependência é maior. No caso da Itália e Alemanha, 50%. No caso da Áustria, Hungria, Eslováquia, né, chega a 60%, no caso da Polônia, 80% e no caso da Finlândia, 90%. Então, esses países, caso deixem de comprar gás da Rússia, que será uma coisa muito complexa, já que, em geral, o gás vem por meio de gasodutos, como é o caso da Alemanha, né, o Nord Stream, eles vão ter que buscar outros fornecedores. O mais certo, mais assim, provável seria a própria Noruega, né? Mas fora da região você teria outras opções, como o Irã, o Catar, o próprio Estados Unidos, Turquemenistão, Arábia Saudita. Então, há opções sim de fornecimento, mas o resultado imediato seria, naturalmente, Roberto, um aumento do preço do gás importado. Tá certo, professor. Falando ainda da questão da guerra, mas agora no terreno militar, a gente pôde observar ao longo da semana um tom bastante cuidadoso dos porta-vozes da OTAN. Seria para dissuadir o risco de um conflito direto com a Rússia? Então, essa é uma questão interessante. A OTAN, ela tem dado muitas declarações equivocadas antes do conflito e durante o conflito. Antes do conflito, dizendo que ela não interviria caso houvesse uma invasão na Ucrânia, o que foi realmente um desastre em termos de estratégia e de conhecimento do funcionamento do mapa geopolítico. Agora, ela tem dito, continua dizendo que não vai intervir, já descartou qualquer possibilidade de envio de militares para a região, mas o que está se discutindo agora é a questão dos equipamentos militares, qual tipo de equipamento é aceitável de enviar, não é. Então, a OTAN acabou optando, Roberto, por armas leves, né? A Polônia, por exemplo, queria enviar aviões para a Ucrânia, né? Mas isso foi descartado pela OTAN porque poderia gerar reações na Rússia, né? A Rússia, claro, não custa nada lembrar, tem armas nucleares e ninguém quer que a Rússia use essas armas. Ou seja, uma coisa é o conflito da Rússia com a Ucrânia usando equipamento convencional, tropas, tanques, etc. Outra coisa é a guerra se escalar, e esse que é o receio da OTAN, e a Rússia seja obrigada, ou se sinta obrigada a usar artefatos nucleares, o que causaria um estrago tremendo em toda a região, né? Então, esse que é o dilema da OTAN hoje. Quanto ao apoio, deixa de apoiar, e acabou que ela se concentrou em auxílio financeiro. Tanto aos países da Europa Ocidental, quanto também os Estados Unidos estão indo nessa linha de apoio financeiro para a Ucrânia e sanções contra a Rússia. Está certo. Professor Ricardo Caldas, aniversariante do dia. Parabéns, felicidades, muito obrigado, viu?